E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. Pô, eu deixei no meio das páginas, peraí, aqui, ó. Aí, ó. Hoje a gente vai falar sobre perícias em Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição. Hoje a gente vai abordar, o vídeo vai abordar coisas principalmente da página 130, 140 no caso, 140, 142 e tal. E a gente vai até a 170. Porém, lembrando sempre, né? Eu gosto de dar esse aviso. Essas são as páginas que comportam as perícias. Eu não vou abordar cada perícia nesse vídeo aqui, tá? Então, cada uma das perícias detalhadas só no livro que vocês podem baixar em português gratuitamente lá no grupo do Facebook do Lendas e Anéis, que você pode acessar o link, se você quiser, aqui pelo nosso Discord, que tá bem legal, tá acontecendo coisas bem massa lá. Uma coisa, por exemplo, aqui na época que eu tô gravando esse vídeo aqui, 2 meses antes de quando vocês estão vendo, estou fazendo campanhas de Lendas e Anéis. E ela é aberta ao público, então vocês mesmos poderiam estar lá assistindo ela e, bom, espero que ainda tenha mais. Ela deve estar lançando agora no canal, ao vivo, então se prepara. São campanhas onde eu explico e mostro o que tem por trás do livro do mestre, né? Eu vou atrás das perícias, mostro ela em tela, falo pra vocês o porquê que a gente tá jogando daquele jeito, porquê que os dados foram jogados daquela forma, qual habilidade um jogador usou e tudo mais, ok? Então, hoje, perícias. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Indo primeiramente para o básico, o que são perícias? São um conjunto de conhecimento do seu personagem, determina o como ele é competente para fazer uma tarefa em específico ou alguma parte de uma área geral ali, né? Porque nem toda perícia é focada em apenas uma coisa, ela normalmente é um pouquinho mais ampla do que isso. Diferente dos anéis, né? Os anéis, eles já são coisas naturais do seu personagem. Não necessariamente naturais, mas, tipo, um personagem que é forte, ele é forte. Mas um personagem especialista em uma acrobacia, em empurrar coisas, já é uma perícia, né? Então, vocês vão pensando nessa forma aí. Perícia, tua especialização, tua competência, enquanto o anel é mais o natural do seu personagem. Ao realizar um teste, o jogador primeiro declara a intenção dele. O que é a intenção? É o que ele vai fazer. Mestre, eu quero empurrar essa pedra. Mestre, eu quero enganar esta pessoa. Isso daqui, então, define a intenção dele com relação a uma cena. Depois que o jogador te passa, então, essa intenção dele, do que ele quer fazer, você e o jogador, né, o mestre, no caso, e o jogador, vai escolher qual a perícia associada. Nesse caso aqui poderia ser uma perícia de comando, perícia com cortesia e outras perícias que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Vocês vão pensar na mais adequada pro que ele quer fazer, pra intenção dele. E sim, vocês vão escolher a abordagem. A abordagem é o método que você vai fazer esta ação que os jogadores estão te falando. O método, ok? A abordagem, no caso, eu vou mostrar para vocês de uma forma um pouco mais detalhada, mas em Lenda dos Cinco Anéis Quinta Edição, qualquer um dos cinco anéis, terra, água, ar, fogo e vazio, podem ser usadas na mesma perícia. Então, eu posso fazer um teste, como é um dos melhores exemplos que eu acho, mas é tipo assim, eu posso fazer um teste de atacar alguém de uma forma apaixonada, brutal, usando fogo. Eu posso ser um pouquinho mais pensativo no meu movimento, e fazer um movimento simples usando a terra. Eu posso tentar manobrar o oponente de certa forma e dar o ataque para ele. Posso usar ar para tentar fintar ele, enganar. Finjo que vou para um lado, mas giro e vou para o outro. E posso usar o vazio de uma forma mais mística, dependendo da situação. Então, a abordagem é isso, é qual anel vai ser utilizado, ok? Qual anel você vai utilizar na perícia. Essa daqui normalmente é determinado pelo mestre, tá? Mas eu gosto de simplificar. O livro dificulta muito essas explicações. Eu prefiro falar, ó, jogador, qual que você acha? O jogador vai me falar e eu vou falar, ah, tá bom, deixa ou não deixa, ok? Acho mais simples do que você ficar botando peso no mestre. Porque às vezes você fala e o jogador fala, ah, mas e se a gente fizesse de tal jeito? Então, é bom vocês pensarem nisso. Cada grupo de perícia, ok, possui 5 abordagens, ok?
que corresponde aos 5 elementos que representam diferentes maneiras de utilizar uma perícia para alcançar o objetivo. É a mesma coisa que eu falei aqui, tá? É a abordagem ainda, mas eu tô falando que cada grupo de perícia possui 5 formas de abordagem, que são os 5 anéis, tá? A eficácia de um personagem em uma tarefa depende do seu nível de perícia, que é o seu expertise, quanto o seu anel, que é a tua aptidão natural. Lembrando que a quantidade de dados que você pega é igual à quantidade do seu anel, né? Então, lembrem, facinho lá, um dos primeiros vídeos, praticamente o primeiro vídeo, eu acho que é o Roll and Keep. Não se esqueçam, então. Deixa eu puxar aqui para botar na tela para vocês. Não se esqueçam. Você joga dados brancos igual a quantidade de perícia, joga dados pretos igual a quantidade do seu anel, e você pega dados igual a quantidade de dados pretos que você jogou. Não quer dizer que você pega os dados pretos, é igual a quantidade. Agora falando sobre o que é grupo de perícias, quais são elas? Nós temos então 5 grupos de perícia dentro desse RPG. São as perícias artesanais, que envolvem a criação artística essencial para a sociedade. E, bom, no geral, aqui, forja também se você quer ser um armeiro, quer construir espadas, é forja. Quero fazer pinturas, é forja. É artesanato. Quero fazer pinturas, é uma perícia de artesanato. É desse grupo de perícia, tá? Quero fazer artes cantadas, é um grupo artístico, tá? Então, perícias artesanais. Perícias marciais são as utilizadas para a luta, então ataques a distâncias, ataques a curtas distâncias e algumas outras coisas também relacionadas ao marcial. Perícias eruditas, focadas no acesso e utilização de informações, permite os jogadores recordar conhecimento, identificar objetos, observar o ambiente e fazer deduções. Já já eu falo um pouquinho mais sobre quais são elas. Perícias sociais, fundamentais para cortesãos, ok? Que são as pessoas que vão até as cortes e fazem diálogos, conseguem coisas para o seu clã, entre outras atitudes que os cortesãos possuem, né? Tipo a classe desse RPG. Então, como explica aqui, pode ser utilizada para negociar, influenciar decisões políticas, casamentos e comércio, ok? Perícias mercantes geralmente são praticadas pelas classes baixas, é claro, porque um samurai não precisa vender ou comprar itens na maioria das vezes, mas é utilizada por esses princípios ali, né? Seguindo, destrinchando uma perícia, ok? Como que é a descrição de uma perícia? Trouxe aqui a perícia jogos ao lado para poder escrever para vocês, descrever para vocês, mas nós temos uma parte de descrição, onde explica o que é jogos, e como eu falei para vocês, o livro é muito enrolão, tá bom? Eu considero enrolão. Tem quem, eu gosto, não sei o que lá, mas eu acho enrolão. Você precisa, para descrever o que é a perícia jogos, 4 parágrafos? Não precisa, mas eles fazem. Além dessas 4 parágrafos aqui, que são a descrição, nós temos a parte da abordagem. Cada perícia, ele te indica aqui como você pode utilizar as abordagens, ok? Então, abordagem cativar, que é do anel de água, que é utilizado para todas as coisas desse tipo de perícia, ok? Ele te explica aqui, ó. Usar um jogo para construir um relacionamento com o seu oponente, por exemplo. Então, é uma explicação que ele dá aí. E, bom, determinadas perícias, no caso aqui eu trouxe uma perícia que é a de medicina, tá bom? Podem explicar ali uma atividade exemplo ou um número de NA e uma duração. Tem certas perícias, como esta de medicina, que ele explica 2 habilidades que você pode utilizar. Primeiros socorros e tratamento, né? Uma utiliza-se como uma ação e a outra como um interlúdio. Então, algumas têm, outras não têm. Acho interessante você dar uma olhada por cima cada uma das perícias. Se você é iniciante no sistema, quer ver, precisa ler todo o diálogo dos jogos. É importante se você quiser fazer uma campanha bem estruturada, você quer pensar em cada detalhe, você tem dúvida de como funciona uma perícia, leia ela, tá? Mas tipo assim, jogos, ok, eu jogo um jogo com alguém, tá bem evidente. Uso de medicina, por exemplo, é uma parte que vocês têm que olhar no livro. Cada uma das perícias pode ou não ter. Tipo, o jogo não tem nada especial falando dela. Então, algumas tem, outras não tem. Falam ideias, geniais. Então, agora vamos falar sobre cada uma das perícias. Vou falar de forma resumida, não vou falar de cada uma, tá? Mas nós temos aqui, estas são o grupo de perícias sociais, ok? Influenciar
um personagem. Essas perícias são: como afirmar autoridade sobre os outros, especialmente de status inferior, você utiliza comando. Como apelar formalmente para os outros, especialmente de status superior, cortesia. Essas são o nome das perícias, tá? Comando, cortesia, por exemplo. Como discutir e jogar jogos para socializar. Perícia, jogos. Como para se comunicar e influenciar um público. Performance. Abordagens delas, tá? Cativar, enganar. No caso, cativar, que é com água. Enganar, que é com ar. Incitar, que é com fogo. Racionalizar, que é com terra. Esclarecer, vazio. Então, como você faz a combinação aqui, mais ou menos? Vocês estão fazendo um jogo, vocês estão jogando um jogo de tabuleiro, vocês vão jogar a perícia jogo. Se alguém quer roubar, ele vai utilizar ar, porque ele quer enganar, ok? Se você está utilizando cortesia, que é uma forma de você conversar com alguém de status superior e manter o requinte, né? Não ofendê-lo, nem nada do tipo. Se o jogador diz que quer fazer isso para tentar cativar a pessoa, água, ok? A pessoa também pode utilizar jogos e falar que quer jogar o jogo direito. Então, possivelmente vai ser um racionalizar. E aí ele utilizaria terra, ok, gente? Se a gente vai jogar um performance, eu quero cativar um público. Como? Você vai perguntar pro jogador. Cativar, possivelmente, então, se você vai utilizar performance, é água. Se você quer ludibriar o público, fazer eles ficarem intertidos para eles não olharem para um lugar, porque vocês podem, sei lá, ser parte de uma gangue de roubos e você quer enganar eles, pode ser ar. Mas normalmente cativar seria água. Então, esses são os grupos de perícias sociais. Grupos de perícias mercantes. Nós temos organizações, atividades criminosas, artimanha, ok? Venda, comércio e especulação é comércio. Agricultura, construção construção e produção é labor. Navegar e viver no oceano, navegação. Viver nas selvas, além da civilização, sobrevivência. Trocar, utiliza água. Ludibriar, utiliza o ar. Inovar, utiliza o fogo. Produzir, utiliza a terra. Tá difícil. Subsistir, usa o vazio. E aqui é a mesma coisa, mesmo esqueminha. Você pode usar qualquer perícia com qualquer anel, dependendo da situação. Perícias marciais, ok? Nós temos artes marciais à distância, artes marciais corpo a corpo, artes marciais desarmado. E isso tudo é uma perícia só, de certa forma, tá, gente? Mas ele explica cada uma de uma forma separada aqui. Nós temos atletismo, estratégia. Eu falo que ela é uma só, mas você escolhe, tá? Quando você escolhe seus níveis subindo, né? Mas claramente aqui como ele coloca separado, porque cada uma serve para situações diferentes. Realizar proezas atléticas é atletismo. Lutar com um esquadrão e exércitos é estratégia. Dominar a si mesmo e controlar as emoções, raiva, meditação. Manobra, água, finta, ar, sobrepujar, fogo, resistir, terra, sacrificar-se, vazio. Para a próxima, perícias eruditas é o saber ou aprender sobre uma informação. Eventos atuais e coisas do dia a dia, cultura, psicologia, emoções, intuição, saúde, lesão e doença, medicina, no caso, leis, burocracia, cargo e funções, política, os reinos espirituais, seres e fenômenos místicos, teologia, inspecionar água, analisar ar, teoria, fogo, recordar-se, terra, sentir é vazio. Para a próxima, para criar obras de arte, perícias artesanais. Perícias artesanais nós temos literatura e poesia, composição. Arte não utilitária é estética, ok? Armadura e armas, forja, arte elegante e deselegante, moda. Estética e moda é bem parecido. Leiam o livro nas partes que falam sobre eles que vocês vão entender qual é a diferença de cada um. Lembrando o livro aí no Discord. As abordagens são as seguintes. Lembrando, as abordagens funcionam para esse tipo de perícia, tá? Adaptar, que no caso são as artesanais. Adaptar água.
refinar ar, inventar fogo, restaurar terra, sintonizar-se vazio. Cada uma delas, então, aborda suas próprias abordagens, mas o próprio livro fala que, em certas situações, você pode fazer uma perícia mercantil, por exemplo, como labor, e utilizar um, sei lá, sobrepujar do fogo, ok? Você pode fazer essas intercalações. Não recomendo que façam, porque só dificulta mais pro mestre pro jogo. Mas existe. O jogo fala que você pode, de certa forma, usar a abordagem de outro grupo na perícia que você está utilizando. Mas não recomendo você brincar muito com isso, não. Agora a gente vai falar sobre duas mecânicas que estão presentes dentro dessas páginas, que é o subperícias, ok? Metade do subperícias eu não entendi, tá? Então já deixo óbvio pra vocês, revisem lá o livro, só acho muito mal explicado. É uma página inteira pra te falar, no final das contas, o que eu tirei disso é o seguinte. Você pode criar subperícias para serem utilizadas em situações dentro da mesa. Eu trouxe aqui o exemplo da perícia cultura. Subperícias delas possíveis, o próprio livro dá aqui, seria Bushido, etiqueta, heráldica, religião, uma parte qualquer do mundo, né? Região, no caso, região, você pode escolher uma região. Então, etiqueta, por exemplo. Vamos trazer como exemplo aqui. Eu poderia falar, jogadores, eu quero que vocês façam um teste de cultura etiqueta. Então, quem não tem etiqueta não vai ter uma vantagem adicional. Quem tem etiqueta, eu vou dar alguma recompensa pra ele, é o que eu entendi, tá? Então, como ele fala aqui, ó. Quando o personagem faz um teste de perícia, ele pode optar por usar a perícia principal ou a subperícia relevante. Se houver se houver uma disponível e aplicável à situação, ok? E aí, o que eu vi, ok? Eu fiquei muito em dúvida no livro. Como que funciona? Em partes, o livro parece me indicar que eu posso separar, tipo, etiqueta, Bushido, e aí o jogador escolhe, quando ele vai comprar a perícia, se ele quer comprar Bushido, etiqueta, heráldica, ou se ele quer comprar a perícia só. Eu só quero cultura, não quero nenhuma das subperícias dela. Então, quando você compra só cultura, ela vai ser utilizada ali como a tua perícia utilizada em certas situações que cabe. As que não cabe utilizar ela, tem que ser a perícia etiqueta. Aí o mestre vai falar, ó, só com etiqueta aqui, irmão. E aí você utilizaria etiqueta nessa situação. Mas qual é a vantagem disso no final das contas? Qual a vantagem de você ter uma etiqueta se eu posso utilizar em certas situações minha perícia principal ao invés de etiqueta? É o foco. Se vocês verem aqui, ó, quando você compra uma perícia, você gasta determinados pontos, como eu falei num vídeo passado, mas se for uma subperícia, você gasta metade. Então o que acaba podendo fazer? Você vai ter tua perícia principal ali, cultura, com 2. Só que já que custava metade dos pontos, você começou a comprar muito perícia etiqueta. Então você agora tem 2 de cultura, só que você tem cultura etiqueta 3. Em situações que utilize a etiqueta, você vai utilizar a etiqueta. Então você vai utilizar os teus 3 pontos que você tem nela, ao invés de utilizar os pontos do outro. Pelo menos foi assim que eu entendi, tá, gente? E aí, assim, você jogaria. Você teria 3 dados brancos, nesse meu exemplo. E se você fosse usar geral, 2 dados brancos. Se aplica à situação. Se o mestre fala, não pode usar a subperícia. Então você vai jogar com 2 dados brancos só, porque você só tem 2 de cultura. Ah, mas e se o mestre deixar os 2? Aí você vai utilizar o que você tem mais. E se o mestre proibir utilizar a principal? Ok, então se você tem etiqueta, você faz com etiqueta. Se você não tem etiqueta, você se ferrou. Eu não gostei dessa mecânica, ok? Se for do jeito que eu falei. Eu prefiro comprar ela com uma especialização. Imagina, você cobra ali 2 pontinhos pro jogador, ele compra a perícia etiqueta. E aí você dá uma vantagem mecânica pra ele, ou narrativa na hora. Você tem etiqueta? Beleza. Então eu vou considerar ali que você tá mais acima dos outros no teu diálogo. Eu já vou te dar, por exemplo, um sucesso. Já vou tirar um sucesso no seu teste. Já vou deixar teu teste com um sucesso. Ou você reduz o NA de dificuldade do teste em 1, ou você faz ele gastar esses 2 pontos. E é acumulativo, tá? Tipo assim, acumulativo não. Ele gastou uma vez em bastidor, ele não precisa comprar de novo. Aí ele agora vai comprar etiqueta, por exemplo. Eu prefiro dessa forma, chamando de especialização, do que sob perícia. Eu achei ruim, ruim mesmo, tá? Não gostei do jeito como eles fizeram essas sob perícias aqui, não.
Eu não gosto dessa parte de ter a perícia principal. Você também pode deletar. Tipo, ó, agora, gente, não existe mais cultura. Existe Bushido, etiqueta, heráldica e, região. Ok. Dificultou muito mais os jogadores. Deixa as perícias mais baratas pra ele comprar. Mas você vai ter que fazer isso com tudo, né? Tipo, ó, agora não existe mais artes marciais corpo a corpo. Existe luta com a espada, luta com lança, luta com arco. E você tem que comprar cada uma separada, ok? Eu também acho assim. Era na quarta edição, era dessa forma. Então, bom, depende. Fica aí aberto pra vocês. Olhem essa página. Eu achei horrível a forma que eles escreveram. E por fim, existem perícias baixas. Normalmente são perícias mercantes, mas você também pode aplicar isso para um jogador que queira fazer alguma ação com uma perícia que fique mal vista naquela cena. Toda vez que ele for fazer uma perícia, que ele for fazer uma ação mercante na frente de uma pessoa de status superior a ele, e ele for inferior, né? Ele tem que apostar nível de glória igual o bônus de glória do personagem, né? Então, se ele tem 100 de glória, ele aposta 10. Se ele tem 30 de glória, ele aposta 3, tá? Se o personagem de status mais alto reclamar, der uma crítica ao teu personagem, porque fala, tipo, isso não é coisa de samurai, isso não é certo, não gosto das tuas ações, nossa, achei isso deplorável, você perde essa glória que você apostou. É coisa de Japão, coisa de dos 5 anéis. Não é certo você vender item porque você é um samurai, você não vende item, tá? Então se alguém te vê vendendo item, ele pode ficar com raiva de você e falar isso na sua cara. Então, página 140 a 170 falado, me desculpem por não ter entendido sobre perícia, isso é real, coloquem aí nos comentários, mas não gostei de qualquer jeito, do que eu entendi pelo menos, tá? Então é isso, ficamos aqui no vídeo de hoje, falou e fui.